Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai entrar no assunto de consumo de banda do nosso streaming RTP. Uma vez que a gente já entendeu bem como é que funciona o intervalo de tempo entre os pacotes do meu streaming RTP, a gente já consegue entender os conceitos sobre o consumo de banda. Justamente porque o tempo de intervalo entre um pacote e outro e o tamanho do meu pacote RTP, eles vão ter um impacto direto sobre o consumo de banda. Vamos ver como é que funciona? Então, suponhamos que eu tenho aqui um ramal conversando com o outro. Eu tenho aqui o ramal B enviando o streaming para o ramal A, eu tenho o ramal A enviando o streaming para o ramal B. Considere aqui um p-time de 20 milissegundos. Então, isso daqui é o que foi negociado. Se eu pegar aqui uma amostra do meu pacotinho RTP, a gente tem ele expandido aqui, representado por essa figura. E como você pode ver, eu tenho aqui o meu endereço de camada de enlace, que está representado aqui pela minha camada de Ethernet. Tenho meu cabeçalho de camada de rede, que está aqui representado pelo meu cabeçalho Internet Protocol Version 4. Eu tenho aqui o meu cabeçalho de camada de transporte, que está aqui representado pelo UDP, que o transporte UDP é quem carrega o nosso protocolo RTP. Além disso, eu tenho aqui os meus RTP headers com 12 bytes. O que são esses RTP headers? A gente vai estudar um por um, mas esses 12 bytes que eu me refiro, justamente esses aqui. Então você pode ver aqui que eu tenho alguns bits informando algumas marcações. Eu tenho o tipo de payload, que é justamente o tipo do codec. Eu tenho número sequencial, eu tenho número sequencial estendido, que isso aqui é um metadado inserido pelo Wireshark. Eu tenho o timestamp, eu tenho o identificador do meu streaming, que é o nosso SSRC, e finalmente eu tenho o meu payload. E esse payload aqui, ele é importantíssimo porque ele é literalmente o meu sinal de áudio amostrado que é transportado aqui pelo RTP. O tamanho do payload para o codec G711A ou G711U, vulgo PCMA-PCMU, ele tem um tamanho de 160 bytes, como você pode ver. Então aqui o tamanho dele, eu deixei ele selecionado. Vamos só limpar aqui um pouquinho a figura. Eu deixei ele aqui selecionado, você pode ver que ele tem 160 bytes. Então são esses 160 bytes que estão sendo transportados aqui em cada pacote RTP que é enviado na rede a cada 20 milissegundos. Então, se a gente considerar, por exemplo, um pacote PCMA ou PCMU que contém 160 bytes de payload, a gente vai ter um tamanho total do pacote aqui de 214 bytes, ou seja, eu tenho 160 bytes de payload mais 54 bytes de cabeçalhos. Então, somando 160 com 54, eu vou ter os meus 214 bytes representados aqui pelo codec PCMA-PCMU. Agora, se eu for analisar o codec G729, por exemplo, eu tenho apenas 20 bytes de payload aqui amostrados. Olha só a diferença em relação ao codec PCMA. Então, levando em consideração que eu tenho 20 bytes no payload mais 54 bytes de cabeçalhos aqui no meu pacote RTP, eu vou ter um total de 74 bytes para o meu codec G729A, que é justamente essa informação aqui contando todo o meu payload com todos os meus cabeçalhos. Então, olha a diferença no tamanho do pacote. A gente tem uma diferença aqui de 140 bytes por pacote enviado. Então, é uma diferença muito grande. Então, se a gente colocar essa informação aqui na equação para calcular o consumo de banda, vamos fazer um teste aqui. O que significa consumo de banda? É a quantidade de bits por segundo. Então, se eu tenho a quantidade de bytes consumido por codec a cada pacote, e eu tenho a taxa de envio deles por segundo, então fica fácil a gente realizar o cálculo do consumo de banda. Então basta eu pegar a quantidade de bytes consumido para cada pacote, multiplicar por 8 e dividir pela diferença de tempo entre um pacote e outro, que é o meu delta time, que é justamente o meu p-time que foi negociado na minha sessão. Então, se a gente fizer um teste aqui do consumo de banda real para o codec G711, por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu vou executar aqui a minha calculadora para que a gente possa acompanhar. Então, eu tenho aqui o meu codec G711A. Você pode ver que ele consome 214 bytes. Então, basta a gente transformar ele para bits. Como é que eu vou fazer isso? 214 vezes 8. Ou seja, eu tenho 1712 bits e basta dividir pela taxa de envio dos meus pacotes, que é o meu p-time. Um p-time de 20 milissegundos, a gente representa em segundos através do 0,02. Então basta dividir por
0,02 e eu vou ter o consumo de banda do meu codec G711A ou U. Então, eu tenho 85.6 kbps. É o consumo de banda do codec G711A ou G711U. Vamos fazer um teste agora com o codec G729? Acompanha comigo. Vou aqui limpar minha calculadora. Vamos pegar aqui o tamanho de um pacote do codec G729, que é 74 bytes. Então, 74 vezes 8, dividido por 0,02, que é 20 milissegundos, o meu p-time. Então, eu tenho um consumo de banda de 29,6 kbps. Esse é o consumo de banda do codec G729. Então, você viu que é muito simples utilizar essa equaçãozinha aqui para a gente calcular o consumo de banda de qualquer protocolo. Tá? Então, aqui no caso, como todos os pacotes têm o mesmo tamanho, tá? Ou seja, ou é 214 bytes ou é 74 bytes, depende de um codec ou de outro, por exemplo, a única diferença que eu tenho aqui é na taxa de envio dos meus pacotes. Se eu tenho um pacote enviado a cada 20 milissegundos, significa que no intervalo de 1 segundo eu vou ter 50 pacotes enviados. Ou seja, eu tenho 50 pacotes sendo enviados no sentido de A para B e eu tenho 50 pacotes por segundo sendo enviados no sentido de B para A. Então, essa taxa de pacotes por segundo, vamos colocar aqui 50 pacotes por segundo para cada sentido. Ou seja, se eu for avaliar do ponto de vista de rede geral, independente de A para B ou de B para A, eu tenho um total de 100 pacotes por segundo, isso para um p-time de 20 milissegundos. Então essa é uma informação que é bom a gente sempre ficar de olho. Então vamos só dar uma limpada aqui no slide e vamos prosseguir. Se a gente for ver aqui na nossa tela de RTP String Analysis, a gente tem uma coluna aqui que calcula o consumo de banda automaticamente para a gente. Mas o Wireshark, ele coloca uma pegadinha aqui. Por quê? Porque no consumo de banda real que a gente costuma utilizar, a gente deve levar em consideração todo o nosso pacote. Camada 2, camada 3, camada 4 e também de camada de seção. Agora, o que o Wireshark ele faz aqui no consumo de banda? Ele calcula apenas as camadas 3, 4 e 5 no consumo de banda. Ele acaba deixando de lado a camada de enlace. Ou seja, esses 14 bytes aqui, eles vão ter um impacto direto em cima do consumo de banda apresentado. Por exemplo, se eu realizar o cálculo do consumo de banda do codec G711A sem a minha camada de enlace, ou seja, considerando esses 14 bytes aqui, que é o que o Wireshark faz, eu vou ter um valor menor aqui em cima na minha equação. Então, vamos fazer o cálculo para a gente ver como é que o Wireshark utiliza isso daí. Então, só limpar aqui um pouquinho. Eu vou utilizar aqui a minha calculadora. Muito bem. Então, se eu levar em consideração o tamanho do meu pacote sem a camada de enlace, que é o que o Wireshark faz, eu vou ter aqui um tamanho de 200 bytes para o meu codec PCMA. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 200 vezes 8 para transformar em bits. E eu vou dividir pelo meu valor do p-time, que é 0,02. Olha só, 80 kbps, que é justamente o valor que o Wireshark está calculando aqui na minha coluna Bandwidth. Por quê? Porque o Wireshark não leva em consideração a camada de enlace. A gente tem por padrão utilizar a camada de enlace Ethernet, mas se eu tiver no outro meio de enlace, por exemplo, MPLS, Frame Relay, o valor do cabeçalho de enlace varia. O MTU da minha camada de enlace varia. Então a gente tem uma série de tamanho máximo do pacote, por exemplo, que é definido justamente pelo tipo da camada de enlace que a gente está trabalhando. Então, como a gente costuma trabalhar no meio de enlace Ethernet, a gente pode considerar todos os cabeçalhos do meu pacote, mas é só para que a gente possa entender o porquê que o Wireshark ele não apresenta o consumo de banda real, e sim o consumo de banda envolvendo apenas as camadas 3, 4 e 5, desconsiderando a minha camada de enlace. No site do Wireshark ele explica que ele desconsidera a camada de enlace e leva em consideração apenas as camadas de rede, transporte e seção aqui para o cálculo. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, se a gente buscar aqui no Google por Wireshark RTP Bandwidth, por exemplo, consumo de banda RTP aqui no Wireshark, a gente tem aqui, ó, wiki wireshark.org RTP Statistics. Então aqui ele tem uma breve descrição de como é que funciona essa questão de estatísticas do protocolo RTP. Então aqui ele faz toda uma demonstração, esses detalhes que vão ser explicados durante esse módulo. Né? E aqui no finalzinho, ó, como que a banda ela é calculada no Wireshark. Como você pode ver aqui nessa frase, ele leva em consideração apenas a soma de todos os octetos, incluindo os cabeçalhos de rede e transporte, ou seja, IP e UDP,
são 20 bytes para cabeçalho IP e 8 bytes para cabeçalho de transporte, justamente com todos os pacotes RTP dado o último segundo. Então, se a gente for ver aqui novamente nosso pacotinho RTP, o Wireshark leva em consideração a minha camada de rede, camada de transporte e o meu pacote RTP, justamente porque o payload varia muito. Então, eu tenho 20 bytes para G729A e 160 bytes para PCMA. Ele despreza, ele desconsidera a minha camada de enlace. É importante a gente levar isso daí em consideração, porque lá no meu cálculo anterior eu tinha falado que o codec PCMA ele consome 85,6 kbps, mas por que aqui mostra 80? Então, justamente pela ausência da camada de enlace aqui no cálculo que o Wireshark leva em consideração, que acaba reduzindo o tamanho total do meu pacote, 60 bytes para G729 e 200 bytes para G711. Então é importante a gente ter isso daí em mente sempre que a gente estiver analisando essa imagem aqui. Ele está desconsiderando o endereçamento camada 2. Beleza? Se você clicar aqui nesse botãozinho Codecs, por exemplo, olha só que interessante. Aqui tem uma outra informação que eu gosto muito de apresentar, porque é muito comum a gente ver o pessoal levando em consideração apenas o cálculo do payload em relação ao consumo de banda. Eles desconsideram completamente todos os outros cabeçalhos, camada 2, 3, 4, no momento de apresentar o consumo de banda. Então, eu vejo muita gente falando, porque o G711 ele consome apenas 64 kbps. Tudo bem, ele consome 64 kbps de payload, mas se a gente for levar em consideração os 54 bytes de cabeçalhos que o pacote contém, esse valor aqui ele sobe. O G729 consome apenas 8 kbps de banda. Tudo bem, essas duas informações aqui são muito comuns a gente ver por aí. Por que o G611 ele consome apenas 64 kbps de banda se eu acabei de falar que ele consome 85,6 kbps? Porque no momento de apresentar o consumo de banda, eles levam em consideração apenas o payload, não levam em consideração os cabeçalhos. Então, se a gente fizer uma continha aqui apenas para o payload, vamos colocar essa informação aqui apenas aqui na minha equação. Eu vou colocar apenas 160 bytes para G711 e 20 bytes para G729. Aí a gente está calculando apenas o quanto que o payload consome. Eu estou desconsiderando todos os cabeçalhos das camadas inferiores. Eu vou levar em consideração apenas o payload no cálculo de consumo de banda. Acompanha comigo. Eu vou abrir aqui a minha calculadora. Então eu vou calcular primeiro para o PCMA. Então eu vou pegar 160 bytes vezes 8, que eu vou ter o valor em bits. E eu vou dividir por 0,02. E olha só, 64 kbps de banda. Esse é o consumo do payload. Eu não estou levando em consideração os 54 bytes adicionais de cabeçalhos que eu tenho aqui para endereçar o meu pacotinho RTP para que chegue até o meu endpoint de destino. Vamos calcular agora para G729. Então, vou vir aqui 20 bytes vezes 8 dividido por 0,02. Então, olha só, 8 kbps de banda. Então, se a gente voltar aqui no nosso site, por exemplo, de um grande fabricante de centrais telefônicas que a gente conhece, ele está informando olha, que o codec G711 consome 64 kbps e o codec G729 consome 8 kbps de banda, justamente porque ele não está levando em consideração os meus cabeçalhos das camadas 2, 3, 4. Essa é a grande questão. Então, como você pode ver aqui, a gente tem o cálculo de banda para o nosso payload, a gente tem o cálculo de banda apresentado pelo Wireshark, desconsiderando minha camada de enlace, e a gente tem o cálculo de banda de consumo real do meu pacote RTP, que leva em consideração todos os meus cabeçalhos de todas as minhas camadas. Então, esse aqui é o valor do consumo real. Esse aqui é o valor que os fabricantes costumam apresentar, justamente porque eles não têm como saber se você vai usar IPv4 ou IPv6, justamente porque eles não têm como saber se você vai usar MPLS, Ethernet ou Frame Relay, justamente porque eles não têm como saber se você vai usar alguma outra camada de transporte. Então, quando a gente leva em consideração UDP, IPv4, por exemplo, Ethernet, né? Ou seja, eu tenho o meu pacote RTP sendo transportado sobre UDP, sendo endereçado via IPv4 no meio de enlace Ethernet, é assim que a gente calcula o consumo de banda. E esse aqui é um cenário muito comum que a gente costuma ver
por aí nos nossos ambientes de telefonia IP. Então, eu espero que tenha ficado claro essas questões aí. Vamos realizar uma captura aqui no nosso Wireshark para que a gente possa ver na prática essa questão. Acompanhe aqui comigo. Eu vou abrir aqui o meu Wireshark. Vamos realizar uma captura. Eu vou abrir aqui o microSIP. Então, como você pode ver aqui, eu tenho o meu codec PCMA, que vai ser utilizado para negociação. Eu vou tirar os outros codecs aqui para que a gente force apenas um único codec. Depois eu vou trocar para G729 e a gente vai reavaliar. Então, eu vou ligar aqui para o meu ramal 1000. Call. Alô, 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 alô. alô, alô. Testando o som. Testando som. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Teste com Teste com codec codec PCMA. PCMA. Ok. Ok. Chegando aos 10 Chegando aos 10 segundos de segundos de ligação. ligação. Muito bem, eu vou Muito bem, eu vou desligar. desligar. Ok. E agora o que eu vou fazer é parar a minha captura. E vamos salvar como chamada PCMA. Se a gente for analisar aqui do ponto de vista de RTP, então vamos filtrar aqui por SIP ou RTP. Eu vou filtrar o streaming apenas num único sentido, ou seja, do meu SIP client para o meu SIP server. Então, o meu SIP client é essa máquina aqui, o 92.168.1.24, mandando para o meu SIP server. Então, basta vir aqui e filtrar pelo nosso SSRC. Aplica como filtro e vamos dar um reload aqui só para ajustar a coloração. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho um delta time muito estável, está rodando tudo super bem aqui na minha máquina. Então, eu tenho o streaming apenas num sentido sendo apresentado. Perceba aqui o tamanho do meu pacote de 214 bytes, exatamente que a gente tinha mostrado lá nos slides. E se a gente for ver aqui o meu payload, olha só, eu tenho 160 bytes sendo apresentados. Se eu utilizar aqui aquela equaçãozinha, né, de 214 bytes do meu pacote RTP vezes 8, dividido por 0,02, que é um pacotinho a cada 20 milissegundos. Então, eu tenho um consumo de 85,6 kbps para esse streaming aqui. Se a gente for ver do ponto de vista de pacotes por segundo, vamos lá no Statistics Graphics I/O. Eu vou copiar esse meu filtro aqui. Eu vou colocar aqui no Display Filter. E a gente vai colocar aqui em pacotes por segundo. Então, vou habilitar aqui. E olha só que interessante, eu tenho aqui o meu streaming. Como eu tenho um pacotinho a cada 20 milissegundos, isso daí no total de 1 segundo eu vou ter 50 pacotes. E é justamente essa estabilidade aqui que o meu I/O Graphics ele vai apresentar. Em termos de consumo de banda, se eu selecionar o meu streaming, venho aqui em Telephone, RTP, RTP Stream Analysis, ou seja, aqui eu vou analisar esse streaming RTP que eu estou selecionando. Aqui ele vai me apresentar todos os streams capturados. Então, eu vou clicar no meu menu do meio e aqui ele vai me dar algumas informações referente a esse meu streaming. E aqui você pode ver o cálculo de banda que ele vai incrementando até o 50º pacote, porque a partir do 50º pacote ele tem o tempo de 1 segundo já para conseguir fazer o cálculo da banda. Até então é tudo proporcional. Tá? Aqui ó, no meu pacote número 50 ele começa a apresentar o consumo real de banda, que é 81,6 kbps. Lembrando que ele está desconsiderando a minha camada de enlace, esses 14 bytes aqui. Ele está levando em consideração apenas 200 bytes, ou seja, 20 bytes camada 3, 8 bytes camada 4 e 172 bytes referente ao meu protocolo RTP. Então, 172 mais 8, vou ter 180, mais 20, 200 bytes sendo enviados a cada 20 milissegundos, então vou ter o total de 81,6 kbps apresentados aqui pelo meu Wireshark. Vamos fazer um teste agora com G729? Acompanhe comigo. Eu vou trocar o codec aqui do meu softphone. Então, Settings. Eu vou forçar o codec G729. Então, está aqui, apenas G729. Eu vou dar um salvar. Vamos realizar uma ligação novamente para o ramal 1000, capturar a Wireshark e apresentar o payload desse codec. Alô, 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 alô. alô, alô. Testando Testando ligação. ligação. Testando chamada Testando com chamada codec com codec G729. G729. Teste 1, 2, Teste 1, 2, 3. 3. Se aproximando Se aqui dos aproximando 10 aqui dos 10 segundos de segundos de captura. captura. Vamos desligar a Vamos ligação. desligar a ligação. Muito bem. Eu vou parar essa captura e eu vou salvar ela como chamada G729. Então, se eu filtrar aqui por SIP ou RTP, a gente já vai conseguir dar uma olhada aqui no streaming. Eu vou filtrar pelo streaming do meu SIP client para o meu SIP server, como a gente tem feito nas últimas análises, né? Então, basta filtrar aqui pelo SSRC.
E aqui você pode ver claramente o meu streaming com codec G729. Se eu clicar aqui no pacotinho RTP, você pode ver que eu tenho um tamanho de 74 bytes e o meu payload é de apenas 20 bytes. Muito diferente do que a gente tinha visto em relação ao PCM, né? Então o PCM tem 140 bytes a mais aqui no payload. Então se a gente for analisar do ponto de vista de consumo de banda, né, eu tenho 74 bytes, 50 pacotes por segundo, então eu posso fazer a minha conta dessa forma aqui. 74 vezes 8 para transformar em bits, vezes 50, porque são 50 pacotes por segundo para um p-time de 20 milissegundos. Então, vou ter o consumo real de 29,6 kbps. Ó, se eu fizer de novo a conta, 74 bytes vezes 8 dividido por 0,02 é igual a 29,6. Então, é a mesma coisa. Tá? Agora, se a gente for analisar do ponto de vista do Wireshark, o consumo de banda, vou selecionar o meu streaming, telefone, RTP, RTP Stream Analysis, e eu tenho aqui o meu consumo de banda, como você pode ver. A partir do meu 50º pacote, ele vai considerar apenas 24,48 kilobits por segundo. Vamos fazer o cálculo aqui desconsiderando minha camada de enlace para a gente ver quanto que vai apresentar. Ou seja, eu tenho 32 bytes de RTP, mais 8 bytes, totalizando 40, mais 20 bytes, totalizando 60 bytes. Então, vou ter 60 vezes 8, dividido por 0,02 e 24 kbps por segundo, desconsiderando minha camada de enlace, que é isso que o Wireshark faz. Então, pessoal, nessa aula a gente pode ver bem a importância de diferenciar o que é tamanho do payload, o que é tamanho do meu pacote RTP, o tamanho do cabeçalho de cada camada que transporta o nosso pacote RTP. Então vocês viram que todos esses conceitos são fundamentais para que a gente possa realizar o cálculo do consumo de banda. Então quando a gente estiver analisando o streaming, é muito importante você ficar ligado no tamanho do payload, no tamanho do pacote RTP, por exemplo, na taxa de pacotes por segundo, seja em relação ao teu p-time, que a gente viu na aula passada, e aonde que a gente aplica o uso do p-time aqui nessa aula para o consumo de banda. Não se esqueça também de que muitas vezes o teu p-time pode ser de 20 milissegundos, ou o teu p-time pode ser de 60 milissegundos, então é importante você ficar ligado nessas métricas que são negociadas durante a sessão por estabelecimento do teu streaming. Então tudo isso daí a gente tem que levar em consideração. Então, espero que tenha ficado claro esses conceitos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.